Gênesis capítulo 48. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Versículo 12. Avançado em dias e enfermo, Jacó sabia que logo descansaria. Avisado do estado de saúde de seu pai, José foi vê-lo, acompanhado de seus 2 filhos. Os momentos que se seguiram não foram simplesmente palavras de bênção de um avô a seus netos, mas a bênção profética dita pelo patriarca que, sob a inspiração de Deus, revelou o futuro de Manassés e Efraim, que fariam parte das 12 tribos de Israel. Cruzando seus braços e concedendo a bênção principal a Efraim, que era o mais novo, Jacó não foi enganado por sua visão obscurecida como José pensou. Pelo contrário, foi guiado pela visão espiritual de quem sabia o que estava fazendo. Eu sei, meu filho, eu o sei. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Veremos em nossos estudos que a profecia de Jacó se cumpriu com precisão. O velho homem estava em sã consciência e, mesmo em seu estado frágil, revelou a força do alto que o habilitava a dar as últimas instruções, relembrando e confirmando as promessas de Deus sobre a sua descendência e o seu fiel cumprimento. Eis que morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Deus foi com Jacó em sua juventude, no decorrer de sua vida, e não foi diferente em sua velhice. E ainda que tivesse passado um período sombrio pela notícia da perda de José, Deus não o abandonou nem o rejeitou. Jacó se afundou em uma tristeza profunda, mas o Senhor o sustentou, concedendo-lhe saúde e longevidade, até que a noite de sua tristeza fosse transformada no alvorecer de grande alegria. José honrou e cuidou de seu pai nos últimos anos de sua vida, e a atitude de se inclinar à terra diante do pai era uma demonstração clara de que ele poderia ser o governador do Egito, mas nunca estaria acima da autoridade de seu pai, ainda que este estivesse velho, parcialmente cego e doente. O 5º mandamento nos ordena: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. E isso inclui o cuidado e o respeito para com os pais até mesmo na velhice. Acusado de transgredir a tradição dos anciãos, Jesus condenou a hipocrisia dos escribas e fariseus, que, para guardar suas próprias tradições, transgrediam o mandamento de Deus. E lhes disse: mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Mateus capítulo 15, versículos 5 e 6. Recusar-se a cuidar dos pais, revertendo os recursos que lhes poderiam ser úteis, para empregar em algo que seja mais importante, ainda que de natureza religiosa, é invalidar a palavra de Deus, e isso é pecado. Lembram que conversamos há alguns dias sobre os tempos difíceis? Dentre as razões apresentadas pelo apóstolo Paulo está a desobediência aos pais, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. É uma realidade que, infelizmente, temos visto crescer no mundo, e o que é pior, até mesmo em nosso meio. Crianças e jovens têm sido instruídos e educados, para não dizer deseducados, na escola das telas, e estas, por sua vez, têm sido bem eficientes em corromper os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Muitos pais cristãos também sofrem por ter depositado sua confiança na educação do lar e submeter seus filhos ainda imaturos às instituições seculares, que em sua maioria lhes devolvem filhos confusos ou descrentes. Não digo que não há exceções, amados, e graças a Deus por isso. Até mesmo porque José foi enviado ainda jovem à corte corrupta do Egito. Mas pensem bem, ele não foi por vontade própria, muito menos porque Jacó o enviou.
Chegando lá, José teve de enfrentar sozinho as dificuldades, mas sempre mantendo sua mente em Deus e com intenso trabalho útil. Hoje, a maioria de nós enfrentamos grandes dificuldades na educação de nossos filhos, em grande medida porque fizemos o possível para evitar suas próprias quedas e fracassos, ou porque julgamos que determinar-lhes certas tarefas domésticas ou lhes ensinar um trabalho útil não condiziam com a sua fase infantil. Em outras palavras, nós os mimamos demais. Isso se reflete em uma geração que não conhece a Deus e que não suporta passar por frustrações. Com isso, muitos têm perdido o temor de Deus, não se importando com os seus mandamentos, nem tampouco com o bem-estar da própria família. Parece um assunto muito diferente do que lemos no capítulo de hoje, mas à luz do 5º mandamento do Decálogo, observe bem a relação de respeito e até de certo temor entre José e seu pai e entre Jacó e seus netos. Você vai perceber que não se trata de um comportamento que condizia apenas com aquela época e naquele contexto, mas que pode ser vivido hoje no meio do Israel de Deus, se como José formos filhos em quem há o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Que o Espírito Santo habite em nossa vida e que isso seja refletido em nosso lar de forma poderosa e influente. Oremos, amados. Querido Pai Celestial, os teus mandamentos são luz e vida, e em obedecê-los há felicidade. O Senhor não disse para honrarmos nossos pais se eles forem perfeitos, mas que os honremos porque isto é justo. E nós queremos viver a tua vontade, Senhor. Perdoa-nos se falhamos nesse ponto e ajuda-nos a sermos filhos que tratam seus pais com respeito, simpatia e dignidade. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos obedientes. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.